O sol poente derramava tons de laranja e dourado pelas ruas estreitas de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, como se tentasse aquecer os corações dos transeuntes. No coração do bairro, escondido entre casarões antigos e ladeiras sinuosas, o café Luz do Rio exalava um charme nostálgico. Suas paredes de madeira desgastada, decoradas com fotografias antigas e vasos de samambaias, pareciam contar histórias de outros tempos. O aroma de café recém-passado misturava-se ao som suave de uma bossa nova que ecoava de um velho toca-discos no canto do salão. Era ali, naquele refúgio acolhedor, que Ana Clara, uma mulher de 42 anos, passava seus dias tentando preencher o vazio que carregava no peito. Ana Clara movia-se com graça atrás do balcão, os cabelos castanhos ondulados presos em um coque frouxo, deixando alguns fios soltos que dançavam ao redor de seu pescoço. Seu corpo, cheio de curvas suaves, parecia carregar o peso de anos de silêncios. O vestido azul escuro que usava abraçava sua silhueta, destacando a feminilidade que ela tentava, sem sucesso, esconder sob o avental de linho. Seus olhos, de um castanho profundo, eram como um mar onde as ondas de tristeza e resiliência se chocavam. Para os clientes habituais, ela era a dona do café, sempre com um sorriso educado e uma conversa amigável. Mas, por trás daquele sorriso, Ana Clara escondia uma dor que poucos percebiam. Há 10 anos ela perdera sua filha, Marina, em um acidente, e desde então sua vida parecia uma pintura desbotada, onde as cores da felicidade haviam se dissipado. Marco, seu marido, era um empresário bem-sucedido, mas suas viagens constantes deixavam Ana Clara sozinha por semanas a fio. O casamento deles, outrora cheio de promessas, agora sobrevivia por força do hábito e responsabilidade. Ele ligava de vez em quando com conversas curtas e formais, como se fossem dois estranhos cumprindo um roteiro. Ana Clara não se queixava. Ela aprendera a conviver com a solidão, a transformá-la em rotina. O café era seu santuário, um lugar onde ela podia se ocupar, onde o tilintar das xícaras e o murmúrio dos clientes abafavam os pensamentos que a assombravam. Naquela tarde, o movimento no café estava tranquilo. Um casal de turistas tomava cappuccino em uma mesa próxima à janela, enquanto um senhor idoso lia o jornal no canto, como fazia todas as tardes. Ana Clara limpava o balcão com um pano, o gesto mecânico quase meditativo quando a campainha da porta tilintou, anunciando um novo cliente. Ela ergueu os olhos por reflexo, e o que viu a fez parar por um instante. Ele era jovem, talvez uns 25 anos, alto e de ombros largos, com uma presença que parecia ocupar todo o espaço. Seu rosto tinha traços marcantes, maxilar definido, sobrancelhas escuras e um par de olhos negros que pareciam enxergar além da superfície. Vestia uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados, e uma calça jeans que caía perfeitamente em seu corpo atlético. Havia algo de magnético nele, uma mistura de confiança e mistério que fazia o ar parecer mais pesado. Ele caminhou até o balcão com passos firmes, como se soubesse exatamente o que queria. Um café preto, pouco açúcar, por favor, me disse ele, a voz grave e aveludada, com um leve sotaque que Ana Clara não conseguiu identificar. Ela sentiu, desviando o olhar para a máquina de café, tentando ignorar a forma como ele a observava. Enquanto preparava a bebida, sentiu os olhos dele fixos nela, como se estivessem estudando cada movimento seu. O calor subiu por seu pescoço, e ela se repreendeu mentalmente. É só um cliente, Ana. Não seja ridícula. Quando ela colocou o café no balcão, seus dedos roçaram os dele por acidente. O toque, breve como um piscar de olhos, foi como uma faísca que percorreu seu braço. Ana Clara puxou a mão rapidamente, sentindo o coração acelerar. Ele, por outro lado, não pareceu se abalar. Ana sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e provocador, como se soubesse o efeito que causava. Café amargo combina com você? Ele perguntou, inclinando a cabeça ligeiramente, o olhar fixo nos olhos dela. Ana Clara franziu o senho, surpresa com a ousadia da pergunta. Ela estava acostumada a clientes falantes, mas havia algo diferente nele, algo que a deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, intrigada. Às vezes o amargo é tudo o que resta, me respondeu ela, mantendo o tom neutro, mas suas palavras carregavam um peso que ela não pretendia revelar. Ele ergueu uma sobrancelha, como se tivesse captado algo além do que ela disse. Tomou um gole do café, sem desviar os olhos dela, e o silêncio entre eles parecia pulsar com uma energia que Ana Clara não conseguia explicar. Você é nova por aqui? Perguntou ela, tentando retomar o controle da conversa. Ele negou com a cabeça, recostando-se no balcão, o corpo relaxado, mas os olhos atentos. Acabei de me mudar para o bairro. Meu nome é Rafael. Ele estendeu a mão, e Ana Clara hesitou antes de apertá-la. A palma dele era quente, firme, e o contato durou um segundo a mais do que o necessário. Passei por aqui e vi o café. Pareceu acolhedor. Ana Clara sorriu, mas o sorriso era forçado. Que bom que gostou. Espero que o café esteja ao seu gosto. Ele tomou outro gole, os lábios curvando-se em um meio sorriso. Tá perfeito. Amargo, mas com um toque doce no final. Como a vida, não é?
Ele inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma intensidade que a fez engolir em seco. E você, já encontrou algo doce na sua vida? A pergunta pegou desprevenida. Era simples, quase banal, mas a forma como ele a disse, com aquele olhar que parecia enxergar através dela, fez seu coração dar um salto. Ana Clara sentiu um calor subir pelo rosto e, por um momento, esqueceu o que deveria responder. Ela virou-se para a máquina de café, fingindo ajustar algo, só para ganhar tempo. Às vezes a gente só encontra o que já perdeu, disse ela, por fim, a voz mais baixa do que pretendia. Rafael não respondeu imediatamente. Ele apenas a observou como se estivesse tentando decifrar cada palavra, cada gesto. O tilintar da campainha quebrou o momento. Um grupo de jovens entrou, rindo alto, e Ana Clara aproveitou para se ocupar com os novos pedidos. Rafael permaneceu no balcão, tomando seu café lentamente, sem tirar os olhos dela. Cada vez que Ana Clara passava por ele, sentia aquele olhar como uma carícia invisível, despertando algo que ela havia enterrado há muito tempo. Quando o grupo de jovens saiu, o café voltou a ficar silencioso, exceto pelo som da bossa nova e do zumbido suave da máquina de café. Rafael terminou sua bebida e deixou algumas moedas no balcão. Antes de se levantar, ele pegou um guardanapo e escreveu algo com a caneta que estava ao lado da caixa registradora. Dobrou o papel com cuidado e o deslizou pelo balcão na direção dela. Para você, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ana Clara franziu o senho, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele já estava se dirigindo à porta. A campainha tilintou novamente, e ele desapareceu na luz alaranjada do entardecer. Ela ficou parada por um momento, o coração batendo forte como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Com as mãos trêmulas, ela desdobrou o guardanapo. Nele, em uma caligrafia firme, estava escrito: "Você já sorriu de verdade hoje?" A pergunta era simples, mas atingiu Ana Clara como um soco no estômago. Ela olhou para a porta, agora vazia, e depois para o guardanapo em suas mãos. Por que aquelas palavras a afetavam tanto? Sem perceber, seus olhos vagaram até uma fotografia antiga pendurada na parede, logo acima da prateleira de xícaras. Era uma foto dela, Marcos e Marina, tirada em um dia ensolarado na praia de Copacabana. Marina, com seus 5 anos, ria com os braços abertos enquanto Ana Clara e Marcos a seguravam felizes. A imagem trouxe uma onda de dor que ela tentou sufocar. Seus olhos traíram a dor que ela escondia tão bem, e por um instante, ela sentiu um vazio que não explicava. Ana Clara voltou ao trabalho, limpando o balcão com mais força do que o necessário, como se pudesse apagar os pensamentos que começavam a surgir. Mas a verdade é que o olhar de Rafael, suas palavras, aquele toque breve, haviam acendido algo dentro dela. Algo perigoso, algo que ela sabia que deveria ignorar, mas que não conseguia. Quando o último cliente saiu, o céu já estava tingido de roxo. Ana Clara trancou a porta do café, apagou as luzes e ficou parada no meio do salão vazio. O toca-discos ainda tocava uma melodia suave e o aroma de café pairava no ar. Ela olhou novamente para o guardanapo, agora amassado em sua mão. Você já sentiu um vazio que um olhar pode preencher? A pergunta dele coava em sua mente como uma melodia que não saía da cabeça. Ela caminhou até a fotografia na parede, tocando o vidro com a ponta dos dedos. A imagem de Marina sorrindo parecia tão distante como se pertencesse a outra vida. Ana Clara fechou os olhos, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Então, com um gesto lento, ela guardou o guardanapo no bolso do avental, o coração batendo forte, como se estivesse prestes a dar um passo para o desconhecido. Ana Clara segurava o guardanapo no bolso do avental, os dedos traçando o contorno do papel como se ele guardasse um segredo que ela ainda não ousava desvendar. A noite havia caído sobre Santa Teresa e as luzes da rua lançavam sombras tremeluzentes através das janelas do café, luz do rio. Toca-discos, agora silencioso, parecia observar a inquietação dela, enquanto o aroma de café ainda pairava, misturado ao perfume úmido da brisa noturna que entrava pela porta entreaberta. Ela não conseguia tirar da cabeça a pergunta de Rafael, escrita com uma caligrafia firme e confiante: "Você já sorriu de verdade hoje?" Era uma provocação, mas também um convite, e isso a deixava nervosa. Ana Clara apagou as últimas luzes do café, mas, ao invés de ir para casa, sentou-se em uma das cadeiras de madeira, o olhar perdido no vazio, tentando entender por que um estranho a fazia sentir tanto. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil no ar do café. O luz do rio continuava com seu charme habitual, o som suave da bossa nova, o tilintar das xícaras, o murmúrio dos clientes que vinham e iam. Mas agora, havia algo novo, algo que fazia o coração de Ana Clara pulsar mais rápido. Rafael voltou, como se soubesse que ela o esperava, mesmo que ela negasse isso para si mesma. Ele não se sentava mais nas mesas do canto como os outros clientes. Escolhia sempre o banquinho mais próximo do balcão, onde a luz suave do abajur dava o brilho em seus olhos negros. Sua presença era como uma nota dissonante em uma melodia familiar, perturbadora e irresistível. Naquela manhã, o café estava mais cheio que o usual.
Um grupo de artistas locais discutia animadamente sobre uma exposição próxima, enquanto Dona Lúcia, uma cliente fiel de anos, tomava seu café com leite e folheava uma revista. Ana Clara movia-se com eficiência atrás do balcão, servindo pedidos com seu sorriso habitual, mas seus olhos sóbrios traíam uma inquietação que não passava despercebida. Quando Rafael entrou, o tilintar da campainha pareceu mais alto, como se anunciasse algo inevitável. Ele vestia uma camiseta cinza que marcava os contornos de seu peito, e o jeito como caminhava, com uma confiança quase provocadora, fazia as cabeças se virarem, mesmo que por um instante. "Bom dia", disse ele, a voz grave cortando o burburinho do café. "Hoje vou querer um expresso duplo." Ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão, o suficiente para que Ana Clara sentisse o calor de sua presença. Ela sentiu, evitando olhar diretamente para ele, e começou a preparar a bebida. Mas, enquanto moía os grãos, sentiu o peso de seu olhar, como uma carícia que não tocava a pele, mas aquecia algo mais profundo. Quando entregou o expresso, suas mãos se encontraram novamente, mas dessa vez não foi um acidente. Rafael segurou a xícara com uma lentidão deliberada, os dedos roçando os dela por um segundo a mais. Ana Clara sentiu um arrepio subir pela espinha e sua respiração ficou mais curta. "Você sempre faz o café com tanto cuidado?" perguntou ele, o tom leve, mas carregado de uma intenção que ela não podia ignorar. "É o meu trabalho", respondeu ela, tentando manter a voz firme, mas um leve tremor atraiu. Rafael sorriu, um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Ele tomou um gole do expresso, sem desviar os olhos dela, como se estivesse saboreando algo além da bebida. "Você já pensou em fazer algo só por prazer, sem pensar nas consequências?" A pergunta veio tão naturalmente que Ana Clara quase deixou cair o pano que segurava. Ela olhou para ele, surpresa, e por um momento esqueceu que estavam em um café cheio de gente. A ousadia dele era desconcertante, mas havia algo em sua voz, uma mistura de curiosidade e desafio, que a fazia querer responder. "Nem todo mundo tem esse luxo", disse ela, tentando soar indiferente, mas seus olhos traíam uma luta interna. Rafael inclinou a cabeça, como se estivesse analisando cada palavra, cada gesto. Ele não respondeu de imediato, apenas pegou algo do bolso, uma pequena flor de jasmim branca e delicada que provavelmente havia colhido na rua. Colocou-a sobre o balcão, ao lado da xícara vazia, e disse com um meio sorriso: "Talvez você mereça um pouco de beleza hoje." Ana Clara olhou para a flor, o coração batendo rápido. Era um gesto simples, quase inocente, mas carregado de uma promessa silenciosa. Antes que ela pudesse dizer algo, Dona Lúcia, que observava a cena de sua mesa, soltou uma risadinha. "Esse rapaz parece gostar mais de você do que do café, Ana." A provocação fez as bochechas de Ana Clara arderem e ela virou-se rapidamente para limpar em pé da café, tentando esconder o rubor. Rafael riu baixo, um som que parecia vibrar no peito dela. "A Dona Lúcia tem razão", disse ele, baixo o suficiente para que só Ana Clara ouvisse. "O café é bom, mas a companhia é melhor." Ele se levantou, deixando algumas moedas no balcão, e saiu com o mesmo ar confiante com que havia entrado. A campainha tilintou, e Ana Clara ficou parada, a flor de jasmim ainda ali, como um lembrete do que ela não queria admitir. O dia passou em um borrão de clientes e pedidos, mas a presença de Rafael permanecia como uma sombra. Cada vez que Ana Clara passava pelo balcão, seus olhos caíam na flor, e ela sentia um misto de irritação e fascínio. Porque aquele jovem, que mal conhecia, mexia tanto com ela. Ela tentou se concentrar no trabalho, atendendo os clientes com seu sorriso de sempre, mas a mente vagava para o brilho nos olhos dele, para o toque quente de seus dedos, para o jeito como ele parecia enxergar além da fachada que ela construíra com tanto cuidado. Quando o café começou a esvaziar, já no final da tarde, o telefone tocou. Ana Clara atendeu, esperando uma entrega de suprimentos, mas era a voz de Marcos, fria e distante, como sempre. "Você tá bem?" "Parece diferente", disse ele, sem rodeios. Ana Clara congelou, o coração disparando. Como ele podia saber? Era só uma impressão? Ou havia algo mais? "Estou bem, Marcos." "Sou ocupada?" respondeu ela, forçando um tom casual. Ele fez uma pausa longa demais antes de dizer: "Tudo bem, chego em alguns dias." E desligou. A ligação deixou Ana Clara inquieta. Ela olhou para a flor de jasmim, agora murchando levemente, e sentiu um peso no peito. Marcos estava tão distante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele não a via, não de verdade. Não como Rafael parecia vê-la. E isso a assustava. Ela pegou a flor e a segurou entre os dedos, o perfume suave enchendo seus sentidos. Por um momento, deixou-se imaginar como seria ceder àquele impulso, deixar-se levar por algo que não fosse responsabilidade ou rotina. O tilintar da campainha trouxe de volta à realidade. Era Rafael novamente, como se soubesse o momento exato para reaparecer. Ele não pediu nada dessa vez, apenas se aproximou do balcão, o corpo relaxado, mas os olhos intensos. "Esqueci de dizer algo hoje de manhã", começou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ana Clara sentiu o ar ficar mais denso, como se o espaço entre eles estivesse carregado de eletricidade. "Você tem um jeito de fazer as coisas parecerem mais vivas",
Até um café simples ganha alma nas suas mãos. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. O olhar dele era como uma corrente que a puxava, e ela sabia que deveria cortá-la, mas não conseguia. Você sempre fala assim com estranhos? Perguntou ela, tentando recuperar o controle, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Só com aqueles que me intrigam, respondeu ele, o sorriso curvando-se de um jeito que fazia o coração dela tropeçar. Ele se inclinou um pouco mais, o suficiente para que ela sentisse o calor de sua respiração. E você, Ana Clara, já pensou em fazer algo que te faça sentir viva, nem que seja por um momento? A pergunta a atingiu como uma onda. Ela queria dizer que não, que sua vida era feita de deveres e compromissos, mas algo dentro dela gritava o oposto. Antes que pudesse responder, ele se afastou como se soubesse que havia plantado uma semente. Até amanhã, disse ele, e a campainha tilintou quando ele saiu, deixando o café em silêncio. Ana Clara ficou parada atrás do balcão, os dedos ainda segurando a flor de jasmim, agora esmagada pela pressão de sua mão. O perfume dela se misturava ao aroma do café, mas era o eco da voz de Rafael que preenchia sua mente. Ela olhou para o espelho na parede, vendo seu reflexo uma mulher que não reconhecia completamente. Seus olhos brilhavam com algo novo, algo perigoso, e ela não sabia se queria apagá-lo ou deixá-lo queimar. Ana Clara olhou para seu reflexo no espelho do café, os olhos brilhando com uma faísca que ela não reconhecia. A flor de jasmim, agora murcha e esmagada em sua mão, parecia um símbolo de algo que ela não queria nomear. O nus do rio estava envolto em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo leve zumbido da geladeira no canto. A noite lá fora era úmida, com nuvens escuras cobrindo o céu de Santa Teresa, como se o próprio tempo soubesse que algo estava prestes a mudar. Ela guardou a flor no bolso do avental, mas o peso da pergunta de Rafael, "Você já pensou em fazer algo que te faça sentir viva?", continuava a queimar em sua mente como uma brasa que se recusava a apagar. Os dias seguintes foram uma dança perigosa de olhares e silêncios. Rafael aparecia no café com uma regularidade que parecia calculada, sempre escolhendo o mesmo banquinho próximo onde o lusco suave destacava a curva de seus ombros e o brilho intenso de seus olhos. Ana Clara tentava manter a compostura, atendendo os clientes com seu sorriso de sempre, mas cada movimento dele parecia puxá-la para um abismo que ela sabia que deveria evitar. O nus do rio já não era apenas um refúgio ou tornara-se um palco onde os desejos reprimidos de Ana Clara começavam a ganhar vida. Naquela tarde, o café estava tranquilo, com apenas alguns clientes habituais. O som da bossa nova flutuava no ar, misturando-se ao aroma de café e ao leve perfume de chuva que vinha da rua. Rafael chegou mais tarde que o usual, com os cabelos úmidos como se tivesse sido pego por uma garoa rápida. Ele vestia uma jaqueta leve que deixava entrever a musculatura sob a camiseta escura, e seu olhar parecia mais intenso, como se carregasse um peso que ele queria compartilhar. Ana Clara sentiu um aperto no peito ao vê-lo, mas forçou-se a manter o tom profissional. "Expresso duplo de novo?", perguntou ela, já se virando para a máquina de café, tentando evitar aqueles olhos que pareciam enxergar além de sua fachada. "Hoje não", respondeu Rafael, a voz baixa, quase íntima. "Quero algo diferente. Um cappuccino, talvez. Algo que aqueça." Ele sorriu, mas havia algo novo em seu tom, uma vulnerabilidade que Ana Clara não esperava. Ela sentiu, começando a preparar a bebida, mas seus dedos tremiam ligeiramente, traídos pelo nervosismo que crescia dentro dela. Enquanto o leite vaporizava, Rafael se inclinou sobre o balcão, os braços cruzados, o corpo tão próximo que ela podia sentir o calor que emanava dele. "Você já amou alguém que não deveria?", perguntou ele, sem preâmbulos, os olhos fixos nos dela. A pergunta era como uma faca, cortando diretamente as defesas que Ana Clara havia construído. Ela parou, a colher ainda na mão, e olhou para ele, surpresa. "Por que você pergunta isso?", retrucou ela, tentando manter a voz firme, mas o tom saiu mais frágil do que pretendia. Rafael desviou o olhar por um instante, como se estivesse pesando as palavras, e então voltou a encará-la com uma honestidade que a desarmou. "Porque eu já disse ele, a voz quase um sussurro. Uma mulher mais velha, anos atrás. Ela era casada com você. Eu pensei que podia salvá-la, mas no final fui eu quem me machuquei." Ele riu um som amargo e passou a mão pelos cabelos úmidos. "Acho que sou atraído por coisas que sei que vão me destruir." Ana Clara sentiu o coração acelerar. A confissão de Rafael era inesperada, e por um momento, ela viu não o jovem confiante que a provocava, mas alguém que também carregava cicatrizes. Isso a assustou ainda mais, porque tornava tudo mais real. Ela terminou o cappuccino e o colocou no balcão, evitando tocar a mão dele dessa vez. "Nem tudo que parece destrutivo é", disse ela, as palavras saindo antes que pudesse detê-las, "mas às vezes é melhor deixar as coisas como estão." Rafael pegou a xícara, mas não bebeu. Ele apenas a segurou, como se estivesse segurando algo mais frágil. "E se deixar como está for o que te destrói?", perguntou ele, os olhos buscando os dela com uma intensidade que fazia o ar parecer rarefeito.
Ana Clara não respondeu. Ela não podia. Porque, no fundo, sabia que ele estava certo. O dia seguiu, mas a tensão entre eles só cresce. Cada vez que Rafael vinha ao café, trazia algo novo, um comentário provocador, um toque sutil, ou apenas um olhar que parecia despila de todas as camadas que ela usava para se proteger. Ana Clara tentava se convencer de que era só um jogo, uma brincadeira de um jovem que gostava de testar limites. Mas, no fundo, ela sabia que estava mentindo para si mesma. Cada interação com Rafael era como adicionar lenha a uma fogueira que ela não conseguia apagar. Naquela noite, uma chuva forte caiu sobre Santa Teresa, transformando as ruas de paralelepípedos em rios brilhantes. O café já estava quase vazio, com apenas um casal conversando em voz baixa em uma mesa do canto. Ana Clara estava limpando as máquinas, o avental manchado de café, quando Rafael voltou. Ele entrou sem pressa, a jaqueta pingando água, o cabelo colado na testa. A campainha tilintou e o som pareceu ecoar mais alto no silêncio do café. Está tarde, disse ela, sem olhar para ele, tentando manter a voz firme. O café já vai fechar. Eu sei, respondeu Rafael, caminhando até o balcão com uma calma que contrastava com a tempestade lá fora. Mas eu não vim por causa do café. Ele parou a poucos centímetros dela, o suficiente para que Ana Clara sentisse o cheiro de chuva misturado ao perfume amadeirado dele. Eu vim por você. O coração de Ana Clara disparou e ela sentiu o chão sob seus pés vacilar. Ela queria dizer algo, qualquer coisa que a tirasse daquele momento, mas sua voz estava presa na garganta. Rafael deu um passo à frente e o espaço entre eles desapareceu. Ele não a tocou, mas sua proximidade era como uma corrente elétrica, fazendo cada nervo dela pulsar. Você já sentiu algo tão forte que não explica? Perguntou ele, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Porque é assim que eu me sinto quando estou aqui. Ana Clara segurou o balcão com força, os dedos cravados na madeira como se isso pudesse ancorá-la à realidade. Ela sabia que deveria mandá-lo embora, que cada segundo que passava com ele era um passo em direção a algo perigoso. Mas seu corpo não obedecia. O calor da presença dele, o som da chuva batendo contra as janelas, o vazio que ela carregava há anos, tudo conspirava contra sua razão. Então, como se o mundo tivesse parado, Rafael estendeu a mão e tocou o braço dela, um toque leve, quase hesitante, mas que incendiou algo dentro dela. Você não precisa se esconder de mim, disse ele, a voz tão baixa que parecia um segredo compartilhado entre eles. Ana Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o calor dos dedos dele contra sua pele. Era como se naquele toque ele tivesse encontrado a parte dela que ela mesma havia esquecido. O casal no canto se levantou, quebrando o momento. Ana Clara recuou, o coração batendo tão alto que ela temia que todos ouvissem. Você precisa ir, me disse ela, a voz trêmula, mas Rafael apenas sorriu, um sorriso que dizia que ele sabia que ela não queria isso de verdade. Ele se afastou, mas antes de sair, deixou algo no balcão, uma pequena concha provavelmente encontrada na praia, brilhando sob a luz fraca do café. Quando a porta se fechou atrás dele, Ana Clara pegou a concha, seus dedos traçando as curvas suaves. Ela olhou para a fotografia na parede, ela, Marcos e Marina, sorrindo em um tempo que parecia tão distante. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas não era apenas tristeza. Era algo mais, algo que misturava culpa, desejo e uma necessidade desesperada de se sentir viva novamente. Ela segurou a concha com força, como se pudesse segurar o que restava de si mesma, e ficou ali, no silêncio do café, enquanto a chuva continuava a cair lá fora. A concha repousava na palma da mão de Ana Clara, suas curvas suaves refletindo a luz fraca do abajur no balcão do Meluz do Rio. A chuva lá fora havia diminuído, deixando apenas um gotejar insistente contra as janelas, como um lembrete do peso que ela carregava. A lágrima que escorrera por seu rosto ainda arde em sua pele, misturando culpa e um desejo que ela não conseguia apagar. O café estava vazio, mas a presença de Rafael, mesmo ausente, parecia preencher cada canto do salão. Ana Clara fechou os olhos, apertando a concha contra o peito, como se pudesse conter o turbilhão que crescia dentro dela. Ela sabia que estava à beira de algo perigoso, mas o que assustava mais não era o risco, e sim a vontade de se jogar nele. Os dias que se seguiram foram uma corda bamba entre a rotina e a tentação. O News do Rio continuava a receber seus clientes habituais, os artistas discutindo exposições, Dona Lúcia com sua revista, o casal de turistas que elogiava o capucino. Mas Ana Clara já não era a mesma. Cada tilintar da campainha fazia seu coração acelerar, na expectativa de ver Rafael entrar. Ele aparecia quase diariamente, sempre com aquele ar confiante, mas agora com um toque de intimidade que a desarmava. Ele não precisava mais de palavras provocadoras, um simples olhar, um roçar de dedos ao pegar a xícara, era o suficiente para reacender a faísca que ela tentava, sem sucesso, apagar. Naquela manhã, o céu de Santa Teresa estava claro, com o sol iluminando as ruas de paralelepípedos e as cores vibrantes dos casarões antigos. Ana Clara limpava o balcão com gestos automáticos, tentando se ancorar na rotina, quando notou algo fora do comum.
Entre as xícaras empilhadas, havia uma que não pertencia ao café, uma caneca azul com um desenho de conchas, deixada ali como se por descuido. Ela franziu o senho, segurando a caneca com as duas mãos, sentindo um aperto no estômago. Era de Rafael, ou apenas uma coincidência. Antes que pudesse pensar mais, o telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Disse ela, esperando um fornecedor, mas a voz do outro lado era familiar, fria como gelo. Ana, sou eu. Chego hoje à noite. Era Marcos, seu marido, e o tom dele carregava uma sombra que ela não conseguia decifrar. Tá tudo bem por aí. Ela engoliu em seco a caneca ainda em suas mãos. Tudo ótimo, Marcos. O café está cheio como sempre. Mentiu, tentando soar despreocupada, mas sua voz tremia ligeiramente. Marcos fez uma pausa longa, quase sufocante antes de responder. Bom, nos vemos mais tarde. Quando a ligação terminou, Ana Clara sentiu o chão oscilar sob seus pés. Algo no tom de Marcos a inquietava, como se ele soubesse mais do que dizia. O dia passou em um borrão de clientes e conversas banais, mas a caneca azul permaneceu no balcão, um lembrete silencioso que a perturbava. Quando Rafael chegou no final da tarde, o café estava quase vazio. Ele vestia uma camisa preta que destacava a linha de seus ombros, e o sorriso que ofereceu a Ana Clara era ao mesmo tempo quente e desafiador. Algo me diz que você estava esperando por mim, disse ele, sentando-se no banquinho de sempre, os olhos fixos nela. Ana Clara tentou ignorar o calor que subia por seu pescoço. Você está muito convencido? Respondeu, forçando um tom leve enquanto preparava um expresso. Mas ao entregar a xícara, seus olhos caíram na caneca azul e ela não resistiu. Isso é seu? Perguntou, apontando para a caneca com um gesto hesitante. Rafael olhou para a caneca e, por um instante, seu rosto se fechou, como se ela tivesse tocado em algo que ele não queria discutir. Não, disse ele, rápido demais, antes de mudar de assunto. Você já pensou em como seria se permitisse sentir algo sem medo? A pergunta veio com um tom suave, mas cortante, como se ele estivesse testando os limites dela mais uma vez. Antes que Ana Clara pudesse responder, a campainha tilintou e um cliente entrou, interrompendo o momento. Ela se afastou, agradecendo a distração, mas o peso da caneca e da pergunta de Rafael permanecia. O resto do dia foi uma luta para manter a fachada, mas cada olhar que trocava com Rafael era como uma corrente que a puxava para mais perto do precipício. Quando a noite chegou, o café já estava vazio e Ana Clara começava a fechar as portas. A chuva voltara, mais leve agora, mas suficiente para criar uma cortina de som que isolava o luz do rio do mundo lá fora. Ela estava limpando o balcão, a caneca azul ainda ali, quando Rafael reapareceu. Ele não anunciou sua chegada e apenas se aproximou do balcão, o cabelo úmido colado na testa, os olhos brilhando com uma determinação que a fez congelar. Você não respondeu minha pergunta, disse ele, a voz baixa, quase um murmúrio, enquanto se inclinava sobre o balcão. Como seria se você se permitisse sentir, Ana Clara? O jeito como ele disse seu nome, com uma suavidade que parecia uma carícia, fez o coração dela disparar. Ela abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse falar, ele estendeu a mão e segurou a dela, puxando-a gentilmente para trás do balcão. O toque dele era firme e quente, e Ana Clara sentiu o mundo ao seu redor se dissolver. A chuva batia contra as janelas, abafando o som de sua respiração acelerada. Você não precisa ter medo, sussurrou Rafael, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Eu vejo você, Ana. Não a dona do café, não a esposa de alguém. Você. As palavras dele foram como um golpe, destruindo as últimas barreiras que ela tentava manter. Ela sabia que deveria recuar, que cada segundo com ele era um erro, mas seus pés não se moviam. Rafael a puxou para mais perto, e por um instante, seus lábios quase se tocaram, a promessa de algo proibido pairando entre eles. Mas antes que o momento pudesse se concretizar, a porta do café se abriu com um estrondo. Ana Clara girou o corpo, o coração na garganta, e lá estava Marcos, parado na entrada, a silhueta delineada contra a luz da rua. Seus olhos, normalmente frios e distantes, agora ardiam com uma mistura de raiva e dor. A chuva pingava de seu casaco, formando uma poça no chão de madeira. Ele não disse nada por um longo momento, apenas olhou para Ana Clara e Rafael, como se estivesse gravando a cena em sua mente. Então é isso, disse ele finalmente, a voz grave e cortante como uma lâmina. Era isso que você escondia. Ele deu um passo à frente, os punhos cerrados, mas sua expressão era mais de decepção do que fúria. Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem, a caneca azul caindo de suas mãos e se espatifando no chão com um som seco. Marcos, eu? Começou ela, mas as palavras morreram em sua garganta. Rafael deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la, mas Marcos ergueu a mão, silenciando. Não se atreva, disse Marcos, os olhos fixos em Rafael, cheios de desprezo. Eu sabia que havia algo errado. A caneca, os olhares, o jeito como você se esquivava de mim. Ele virou-se para Ana Clara e sua voz baixou quase um sussurro. Eu já errei antes, Ana. Mas eu escolhi ficar. E você? Até onde você foi com ele? Ana Clara sentiu o mundo desabar.
As palavras de Marcos revelavam algo que ela nunca imaginara. Ele havia traído, anos atrás, mas escolhera ficar por ela. E agora, ela era a traidora. A culpa a engoliu, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria gritar que Marcos também a havia abandonado com suas viagens, seu silêncio, sua frieza. Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas não conseguiu dizer nada. Marcos riu um som amargo que ecoou no café. Eu não vou fazer uma cena. Não vale a pena. Ele se virou para Ana Clara, a voz fria como o vento da chuva. Amanhã, assina os papéis do divórcio. A casa, o café, tudo é seu. Mas você, Ana, você não é mais minha. Ele virou as costas, a porta batendo atrás dele com um som que pareceu selar o fim de tudo. Ana Clara ficou parada, o som da chuva abafando o eco das palavras de Marcos. Rafael estendeu a mão para tocar seu ombro, mas ela recuou, o coração em pedaços. A caneca quebrada no chão era como um espelho de sua vida, fragmentada e impossível de consertar. Ela olhou para Rafael, os olhos cheios de lágrimas, e pela primeira vez, viu não apenas o jovem que a fazia sentir viva, mas também o peso de tudo o que ela havia perdido. Os cacos da caneca azul espalhados pelo chão do nus do rio refletiam a luz fraca do abajur, como fragmentos de um espelho quebrado que mostrava a Ana Clara o que restava de sua vida. As palavras de Marcos ainda ecoavam em sua mente, cortante como lâminas. Você não é mais minha. A chuva lá fora havia parado, mas o silêncio que se instalou no café era mais pesado do que qualquer tempestade. Ana Clara ficou parada, os olhos fixos nos cacos, enquanto Rafael permanecia ao seu lado, o toque dele em seu ombro agora mais hesitante, como se soubesse que o mundo dela havia desabado. Ela afastou a mão dele não por raiva, mas porque não conseguia suportar a ideia de ser consolada por quem, em parte, era a causa de sua dor. O vazio em seu peito era uma ferida aberta, e ela não sabia se queria fechá-la ou deixá-la sangrar. Os dias após a saída de Marcos foram como um pesadelo em câmera lenta. O divórcio foi finalizado com uma rapidez fria, sem gritos ou discussões, apenas papéis assinados e olhares evitados. Marcos deixou a casa e o café para Ana Clara, como prometido, mas levou consigo qualquer resquício de calor que ainda existia entre eles. Ana Clara continuou a abrir o Milus do Rio todas as manhãs, servindo cafés com o mesmo sorriso mecânico, mas o brilho em seus olhos havia se apagado. Cufafé? Antes um refúgio. Agora parecia uma gaiola, com suas paredes de madeira guardando memórias que ela preferia esquecer. Rafael, por outro lado, tornou-se uma presença constante. Ele não se afastou como Ana Clara temia ou, talvez, secretamente esperava. Ele vinha ao café quase todos os dias, mas agora não se sentava mais no banquinho do balcão. Escolhia uma mesa no canto, onde ficava observando-a com uma paciência que a irritava e, ao mesmo tempo, a confortava. Ele parecia acreditar que com o divórcio o caminho estava livre, mas para Ana Clara cada olhar dele era um lembrete do que ela havia sacrificado. Uma noite, após fechar o café, Rafael a convenceu a ficar com ele. Eles começaram a dividir momentos fora do Milus do Rio, em encontros furtivos que aconteciam em sua casa, um pequeno apartamento na Lapa, decorado com livros e discos antigos. A princípio, Ana Clara se deixou levar pela novidade, pela sensação de Sesejadá, de sentir o coração bater forte novamente. Rafael era jovem, vibrante, e sua energia parecia reacender algo que ela ia enterrado há anos. Mas, com o tempo, a chama inicial começou a vacilar. Certa noite, enquanto estavam sentados no sofá do apartamento dele, com a garrafa de vinho pela metade sobre a mesa, Rafael riu ao contar uma história sobre uma noite na boate. Tinha uma garota lá, dançando como se o mundo fosse acabar, disse ele, os olhos brilhando com uma animação que cortou Ana Clara como uma faca. Ela me lembrou você, sabe? Cheia vida. Ele não percebeu o impacto de suas palavras, mas para Ana Clara, foi como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A menção a outra mulher, tão jovem, tão cheia de possibilidades, trouxe à tona uma dúvida que ela tentava ignorar. Rafael realmente a queria, ou ela era apenas mais uma conquista? Ela tentou esconder a mágoa, tomando um gole de vinho, mas o líquido desceu amargo. Você sai muito por aí, não é? Perguntou ela, tentando soar casual, mas o tom saiu cortante. Rafael franziu o senho, percebendo a mudança na voz dela. Às vezes, respondeu ele, hesitante. Mas isso não significa nada, Ana. Você é diferente. Ele estendeu a mão para tocar a dela, mas Ana Clara afastou-se, levantando-se do sofá com um movimento brusco. Ela caminhou até a janela, olhando para as luzes da Lapa, que piscavam como promessas falsas. Diferente como? Perguntou ela, a voz carregada de uma amargura que não conseguia conter. Diferente porque sou mais velha? Porque sou um desafio? Rafael ficou em silêncio, e aquele silêncio disse mais do que qualquer palavra poderia. Ana Clara sentiu um vazio crescer dentro dela, maior do que o que sentia quando Marcos a deixava sozinha. Os dias seguintes foram uma luta interna. Ana Clara continuava a abrir o café, a servir clientes, a sorrir para Dona Lúcia e os artistas locais, mas tudo parecia mecânico. Rafael ainda aparecia, mas suas conversas eram mais curtas, seus olhares menos intensos. A paixão que os unira, tão ardente no início,
começava a se transformar em uma sombra. Ana Clara percebia que o que atraíra em Rafael sua juventude e sua ousadia era também o que a fazia duvidar. Ele era livre, sem amarras, enquanto ela carregava o peso de um casamento desfeito, de uma filha perdida, de uma vida que não podia mais recuperar. Uma noite, enquanto limpava o café após o expediente, Ana Clara encontrou um velho caderno que usava para anotar receitas e ideias para o Mil Luz do Rio. Folheando as páginas, encontrou uma anotação antiga, escrita em sua própria letra. Para Marina, com amor eterno. Era uma receita de bolo de chocolate que ela fazia para a filha, nos dias em que riam juntas na cozinha. A lembrança trouxe uma onda de dor, mas também uma clareza que ela não sentia há meses. Ela percebeu que, em sua busca por sentir-se viva com Rafael, havia se perdido ainda mais. Naquela mesma noite, Rafael apareceu no café, como se sentisse que algo estava mudando. Ele ficou do lado de fora, sob a luz de um poste, esperando que ela terminasse de fechar. Quando Ana Clara saiu, ele se aproximou, os olhos cheios de uma urgência que ela já conhecia. Você está distante, me disse ele, a voz baixa, quase suplicante. O que está acontecendo? Ana Clara olhou para ele, vendo não apenas o jovem que a fizera sentir viva, mas também o reflexo de suas próprias escolhas erradas. Eu não sei quem sou quando estou com você, admitiu ela, a voz rouca de emoção. E não sei se consigo continuar assim. Rafael abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão, silenciando-o. Eu preciso de tempo, Rafael. Ele ficou parado, os olhos buscando os dela como se tentasse encontrar uma maneira de mudar sua mente. Mas Ana Clara já havia decidido. Ela voltou para casa sozinha, deixando sob o poste, a silhueta dele desaparecendo na escuridão da rua. Naquela noite, ela sentou-se à mesa da cozinha, o caderno aberto à sua frente, e começou a escrever. Não eram receitas, mas pensamentos, fragmentos de quem ela costumava ser. Eu queria ele, mas no fundo, era a mim mesma que eu precisava encontrar, escreveu ela, as palavras tremendo na página. Dias depois, Ana Clara tomou uma decisão. Ela não podia continuar vivendo à sombra de suas escolhas. Em uma manhã silenciosa, antes de abrir o café, ela pegou uma mala pequena e colocou dentro algumas roupas, o caderno e uma foto de Marina. Deixou um bilhete no balcão do Luz do Rio, endereçado a Rafael. Obrigada por me fazer sentir novamente, mas agora preciso sentir por mim mesma. Com um último olhar para o café, ela trancou a porta e saiu, o som de seus passos ecoando nas ruas de Santa Teresa, como se estivesse deixando para trás não apenas Rafael, mas também a mulher que ela havia se tornado. O som dos passos de Ana Clara ecoava pelas ruas de paralelepípedos de Santa Teresa, cada um deles carregando um peso que parecia ao mesmo tempo libertador e esmador. A mala pequena balançava em sua mão, contendo pouco mais que algumas roupas, um caderno velho e a foto de Marina, mas era o suficiente para marcar o fim de uma vida e o início de algo novo. O bilhete que ela deixara no balcão do Mil Luz do Rio ainda pairava em sua mente. Obrigada por me fazer sentir novamente, mas agora preciso sentir por mim mesma. As palavras, escritas com pressa, eram um adeus não apenas a Rafael, mas também à mulher que ela havia se tornado, uma mulher que por um momento se perdera na busca por algo que a fizesse sentir viva. O céu acima estava tingido de laranja, com o sol se pondo atrás dos casarões antigos, como se estivesse acenando para ela seguir em frente. Um ano se passou desde aquela manhã em que Ana Clara trancou a porta do café e deixou Santa Teresa para trás. Ela voltou ao Mil Luz do Rio semanas depois, mas o lugar já não era o mesmo. As paredes de madeira, antes cheias de memórias, pareciam nuas, como se tivessem testemunhado demais. Ana Clara decidiu mudar tudo. Pegou uma lata de tinta branca e, com a ajuda de um pintor local, cobriu as velhas camadas de história com um tom claro, quase brilhante. O toca-discos foi consertado e a bossa nova voltou a soar, mas agora com músicas mais suaves, como se refletissem a calma que ela buscava. Café ganhou uma nova placa na entrada. Luz do Rio, um novo começo. Era mais do que uma reforma, era uma promessa a si mesma. Ana Clara movia-se pelo café com uma energia diferente. Seus cabelos, agora soltos, dançavam ao redor dos ombros, e o vestido azul que ela tanto usava foi substituído por tons mais claros, como se quisesse deixar a luz entrar. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos, ainda carregavam uma sombra de vazio, uma lembrança do que ela havia perdido, um casamento, uma filha e uma parte de si mesma. No entanto, havia algo novo neles, uma determinação silenciosa, uma força que ela não sabia que possuía. Os clientes habituais notaram a mudança. Dona Lúcia, com sua revista de sempre, elogiou a nova decoração, dizendo que o café parecia respirar novamente. Os artistas locais voltaram, trazendo consigo novas ideias para exposições, e até os turistas pareciam ficar mais tempo, atraídos pela atmosfera renovada. Mas Ana Clara sabia que a verdadeira mudança não estava nas paredes ou na música, estava dentro dela. Cada xícara que servia, cada conversa com um cliente, era um pequeno passo em direção a uma versão de si mesma que ela ainda estava descobrindo. Certa tarde, enquanto organizava as prateleiras, Ana Clara encontrou uma carta enfiada entre os sacos de café.
O envelope era simples, sem remetente, mas a caligrafia firme era inconfundível. Era de Rafael. Com o coração acelerado, ela abriu a carta, hesitando antes de ler as palavras. Eu nunca vou te esquecer, Ana, mas sei que você precisava ir. Espero que tenha encontrado o que procurava. A carta era curta, mas cada palavra parecia pesar como chumbo. Rafael não dizia onde estava nem pedia para voltar. Era um adeus, mas também um reconhecimento de que ela havia feito a escolha certa. Ana Clara dobrou a carta com cuidado, guardando-a no bolso, e sentiu um alívio inesperado. Pela primeira vez não havia culpa, apenas aceitação. Naquela mesma semana, uma cliente inesperada entrou no café. Era Clara, uma amiga de infância de Marina, agora uma mulher adulta com um sorriso tímido e olhos gentis. Ela segurava um buquê de flores silvestres como se tivesse vindo para uma ocasião especial. Eu vi a nova placa, disse Clara, olhando ao redor com um misto de nostalgia e admiração. Pensei em você e em Marina. Ela adorava este lugar. As palavras foram como uma brisa suave, trazendo memórias que Ana Clara havia guardado em um canto escuro de sua alma. Clara contou histórias de quando eram crianças, de como Marina ria ao comer o bolo de chocolate que Ana Clara fazia, de como elas sonhavam em viajar o mundo juntas. A conversa com Clara foi um presente inesperado. Pela primeira vez em anos, Ana Clara falou sobre Marina sem sentir apenas dor. Havia tristeza, sim, mas também gratidão pelas memórias que ainda viviam. Quando Clara saiu, deixando o buquê de flores no balcão, Ana Clara sentiu algo se desfazer dentro dela, não um vazio, mas a necessidade de preenchê-lo com qualquer coisa que não fosse ela mesma. Ela pegou o buquê e o colocou em um vaso perto da fotografia de Marina, que agora ocupava um lugar de destaque na parede branca. A imagem da filha sorrindo parecia menos distante, como se de alguma forma estivesse ali aprovando sua jornada. Os dias no Luz do Rio continuaram, cada um trazendo um novo aprendizado. Ana Clara começou a anotar ideias no velho caderno, não mais receitas, mas planos, talvez oferecer aulas de culinária ou transformar o café em um espaço para eventos locais. Ela queria que o Milus do Rio fosse mais do que um lugar para tomar café, queria que fosse um refúgio para outros que, como ela, buscavam um recomeço. Às vezes, quando o café estava vazio, ela se pegava olhando pela janela, observando as ruas de Santa Teresa banhadas pelo sol ou pela chuva, e sentia uma paz que não conhecia há anos. A tentação que a levara a Rafael havia sido um fogo que a consumiu, mas também ensinou. Ela aprendeu que o desejo, por mais ardente que fosse, não podia substituir o amor próprio. Perder Marcos, perder Rafael, perder a si mesma, tudo isso a levou a entender que a verdadeira felicidade não estava em correr atrás de algo ou alguém, mas em enfrentar o vazio e transformá-lo em algo novo. Ana Clara não era mais a mulher que escondia sua dor atrás de um sorriso, nem a mulher que se jogava em um romance proibido para se sentir viva. Ela era, agora, apenas Ana Clara imperfeita, mas inteira. Uma tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons de rosa e dourado, Ana Clara terminou de limpar o balcão e parou para olhar o café. As paredes brancas brilhavam sob a luz suave, a música bossa nova preenchia o ar com uma melodia calma, e o vaso com as flores de Clara parecia pulsar com vida. Ela caminhou até a porta, a nova placa brilhando sob os últimos raios de sol. Luz do Rio, um novo começo. Com um suspiro leve, ela tocou a placa com a ponta dos dedos, sentindo o frio do metal contra sua pele. Era um toque que dizia mais do que palavras. Ela estava pronta para seguir em frente, não como a sombra de quem foi, mas como a mulher que estava se tornando.